Então, boa noite a todos. É sempre uma alegria a gente poder estar aqui, né, entre amigos, na nossa casa, trocando um pouco de ideias, né? A gente precisa aprofundar um pouquinho quando vem aqui falar, então é bom para a gente também. Então, nós vamos falar hoje, o capítulo 11, nós estamos iniciando. Não se pode servir a Deus e a Mamon. 16º, desculpa. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Aí eu fui ver lá o Mamon, né? O que é o Mamon? O Mamon é um termo derivado da Bíblia que descreve riqueza material ou cobiça. Mas também tem, ele é o Deus do dinheiro, lá dos filisteus, do povo dos filisteus. Então, na Bíblia, ele é utilizado, assim, não se deve servir a Deus, nem ao dinheiro, nem às riquezas, nem aos bens materiais. Então, é isso que vem nos dizer o capítulo 16º. Não se pode servir a Deus e, ao mesmo tempo, servir às riquezas, aos bens materiais. Vou falar da salvação dos ricos. Aí a gente vai estudar um pouquinho lá as palavras de Jesus. Lucas capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir dois senhores. Porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará ao outro. Isso é natural, né, gente? A gente sabe que a gente não tem como se repartir, tem coisas que são irreconciliáveis, assim, a gente não consegue servir igualmente a dois ideais tão distantes um do outro, né? Porque quando a gente serve a Deus, né, a gente está servindo ao mundo espiritual, a gente está servindo à espiritualidade. E quando a gente serve a Mamon, as riquezas, a cobiça, a posse dos bens materiais, a gente está cultivando a materialidade, os bens da terra, né? Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, a gente colocou essa palavra simultaneamente. A gente não pode servir igualmente, juntamente, né, o que Jesus quis dizer naquele momento. Aí depois, Jesus está pregando e ele vai contando várias histórias. E enquanto ele está chegando, ele fala dos pequeninos, ele fala do fariseu que está rezando em voz alta, falando, eu sou bom, eu pratico os meus deveres em voz alta, né? Então, ele tá contando todas essas histórias. Aí chega até ele um jovem rico. A gente observa pelas vestes que é realmente um jovem rico. Num livro que eu pesquisei, num evangelho, numa Bíblia, fala que era um jovem rei, né? Então, não era só um jovem rico, era um jovem rei. E ele faz uma pergunta, que está lá no Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 25. Ele pergunta assim, um jovem que cumpria todos os mandamentos, quer dizer, ele era um jovem, ele frequentava o templo, ele era um jovem de boa família, ele era um jovem rico. Então, lá naquela época de Jesus, as famílias cultivavam toda aquela tradição religiosa. Ele frequentava o templo. Então, ele praticava todos aqueles mandamentos que existia dentro lá das escrituras dele. Porque a gente sabe que o povo judeu lá da época de Jesus, eles tinham todo um mandamento da forma de se proceder, de comer, de tomar banho, de levantar, a hora de rezar, tudo isso a religião prescrevia. E ele era um observador de todos esses mandamentos. Aí ele fala assim, o que devo fazer eu para adquirir a vida eterna ou o reino dos céus? Esse jovem pergunta. Aí Jesus traz a resposta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Quer dizer, você vai ter o seu tesouro no céu. Depois vem
e segue-me. Então Jesus falou para ele: ótimo, você já faz tudo isso, você não mata, você não rouba, você faz todos os preceitos da nossa religião, muito bem. Mas você é um homem muito rico, então você vai vender tudo o que você tem e depois você vai me seguir para que a gente possa pregar a boa nova. Aí o jovem toma uma decisão, né? O moço se vai tristonho, porque ele possuía grandes haveres e ele não mais voltou. Então ele decidiu não vender os seus bens e nem seguir Jesus. Ele foi para a casa dele. O desafio que esse jovem rico teve quando Jesus falou isso, quando Jesus falou isso para ele, ele ficou pensativo. Porque ele queria seguir Jesus. Ele era um bom homem, né? Então ele ficou pensativo. O desafio para ele maior era desapegar-se dos bens terrenos. Porque tudo o que a religião prescrevia, ele fazia. Ele era bem igual assim, a grande maioria de nós, né? A gente leva uma vida mais ou menos, não é? A gente não mata ninguém, a gente tenta levar uma vida sem muito escorregões pela vida, né? A gente tenta fazer o que a gente acha, a sopa lá, a gente tenta trabalhar a caridade, a gente tenta se trabalhar a si mesmo. Mas às vezes a gente tem alguns apegos, né? E esse apego que o jovem tinha era aos bens terrenos. Ele tinha grandes terras, né? Ele era muito rico. Então, o desafio dele era se desapegar disso e praticar a verdadeira caridade. Quer dizer, ele tinha que doar tudo que ele tinha para os pobres. Então, era um grande desafio para ele fazer isso, né? As suas virtudes não chegavam até a abnegação. Quem fala isso é Jesus, que está falando isso para os discípulos. Ele fala assim: ele é bom de fato, mas ele ainda não é abnegado, ele ainda não tem condição de nos seguir, né? Jesus fala isso. Jesus estava ensinando para ele o verdadeiro princípio, que fora da caridade não há salvação, né? Aí a gente vai... E Jesus ensina mais. Quando ele fala que fora da caridade não há salvação, ele passa uma lição, ele fala para os discípulos. É mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Esse camelo aqui, algumas pessoas falam assim que foi mal traduzido, não é o camelo, é uma corda, né? Passe uma corda pelo fundo de agulha. Na hora de traduzir, ficou camelo ao invés de corda. Não faz diferença nenhuma. Tanto é difícil entrar um camelo quanto uma corda no fundo de uma agulha, não faz diferença. E muitas pessoas falam que também o que está errado é a agulha, que não é a agulha de costurar, é aquela porta que tinha nos palácios, que é compridinha, depois ela faz uma abertinha, ela chama agulha, aquelas portas dos castelos. Então, os camelos não passavam por ali, que eram portas mais baixas, estreitas. Para a gente não vai fazer diferença nenhuma isso, né? É só para a gente entender o que Jesus estava falando, para a gente buscar lá na época as palavras de Jesus. Então, ele fala que é impossível, né? Na verdade, ele está falando assim, que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Isso daí é o texto que Jesus trouxe, a parábola que Jesus trouxe para a gente. Se a gente for ver isso, a gente vai falar: poxa, mas Jesus foi muito radical, né? Se a gente for ver hoje, vai falar: mas que coisa, a gente vai ter que vender tudo, vou ter que sair por aí, né? Não é todo mundo que tem esse desprendimento. Se todo mundo fizesse isso, o que ia ser do mundo? Todo mundo ia ficar sem dinheiro, ninguém ia ter casa, todo mundo ia sair por aí. Quem que ia sustentar os que estavam a pregar, né? Então a gente fica pensando tudo isso, né? E por que exigir isso do moço, se o moço era uma pessoa de bem, né? Por que exigir que vendesse aquilo tudo? Ele não vai ganhar o céu só porque ele tem dinheiro? Coitado das pessoas que são ricas, né? Que têm dinheiro, né?
Como é que vai ser? Aí a gente fica meditando. Aí a gente sabe que as palavras de Jesus não podem ser interpretadas ao pé da letra. A gente tem que ver o que Jesus estava querendo falar no fundo daqueles ensinamentos. Porque ele falava por parábolas, ele falava para o povo simples. Então ele explicava, e a distância de Jesus lá há mais de 2000 anos atrás, e a gente aqui, a distância da cultura, a distância do vocabulário é muito grande. Então muitas vezes a gente não compreende a filosofia, o que Jesus está passando para a gente. Naquela época lá, conforme Jesus falava, talvez isso tivesse algum que a gente pudesse compreender. Então a gente tem que trazer esse ensinamento para nós e ver no fundo o que Jesus quer falar para a gente, né? O que Jesus está falando para a gente? Ele fala assim, hoje em dia, a gente sabe que o preço da salvação não é a gente se despojar de tudo que a gente possui. Porque se a gente se despojar de tudo que a gente possui, a gente vai ser um peso para a sociedade. Porque a gente não vai ter casa, a gente não vai ter roupa, a gente não vai ter comida. Então alguém vai ter que nos prover, né? Na época do frio a gente vai ter que ter agasalho, alguém vai ter que trazer. Então não é isso, né? A gente sabe disso, que a gente despojando-se do que a gente possui, a gente não vai conseguir a salvação. É praticar os mandamentos e observar a verdadeira caridade. É isso que Jesus falou. O que Jesus falou para a gente? Que a gente deve praticar os mandamentos. Quais os mandamentos? Aqueles mandamentos da lei de Deus. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, tudo aquilo, não é? Aqueles mandamentos morais todos que a gente tem que fazer. A gente buscar se melhorar cada dia mais e praticar a verdadeira caridade. Quando a gente fala caridade, dentro da doutrina espírita, a gente tem que lembrar que a verdadeira caridade não é a esmola. Não é a beneficência, não é só isso. Isso também, mas a verdadeira caridade é você se ligar. Aí vai bater. Bateu levinho. A porta, gente, estava fechando com o vento. Então, a gente sabe que caridade ela tem um significado mais amplo. Né? Então, é a gente ter dentro do coração a bondade, a beneficência, o perdão das ofensas. Né? Isso daí é a verdadeira caridade. Então, não adianta só eu me despojar dos bens e continuar com o meu coração endurecido. Às vezes eu sou pobre, às vezes assim, posso ser miserável, ter só um cobertorzinho lá para me enrolar no banco da praça. Mas eu não consigo compartilhar um pedaço de pão com um companheiro meu. Eu deixo o meu pão endurecer, jogo fora, mas não compartilho. Quer dizer, eu sou miserável materialmente e miserável espiritualmente também. E a gente conhece tanta gente que não tem quase nada, e o quase nada ainda reparte com as outras pessoas. Quem trabalha nessas campanhas recolhendo alimentos sempre comenta com a gente que gosta muito de ir em bairro mais pobre, né, para buscar os alimentos, porque lá as pessoas não têm medo de atender a campainha. Né? E lá eles buscam lá, às vezes eles não conseguem dar 1 quilo de arroz, mas eles dão lá uma canequinha de arroz. Às vezes pega meio litro de óleo, já o óleozinho aberto lá e dá. E nas casas mais abastadas, a dificuldade já é atender a porta, porque quase ninguém atende porta, né? É difícil. Então, a gente sabe também que não é regra, né, gente? Tem casa muito simples que a pessoa também te distrata e não quer nem saber. E tem casa abastada que a pessoa recebe, põe para dentro e auxilia. Não é isso, mas assim, de forma geral, né? Aí, então, a gente vai ver assim, alguma coisa. Então, se a riqueza fosse pedra de tropeço, para a gente não entrar no reino dos céus, para a gente não ganhar a salvação, para a gente não se tornar melhor, Deus não seria justo. Né? Então, a riqueza, gente, não é uma fatalidade. Ela não é um instrumento de perdição. Então, não é todo mundo que é rico que está perdido. E nem todo mundo que é pobre que já ganhou o céu. Não é nada disso.
é o seguinte: é a utilização do dinheiro, do dinheiro que a gente faz do dinheiro é que faz a gente conseguir se melhorar e, a partir daí, ganhar o reino dos céus, ou seja, uma posição espiritual mais elevada, ou a má utilização. Então, é a utilização, não é o dinheiro em si que é ruim, é a utilização que a gente faz dele, ou que ele faz da gente. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não é que tem dinheiro, é o dinheiro que tem a pessoa. Quer dizer, a pessoa é tão dependente do dinheiro que o dinheiro é que comanda aquela pessoa. Se a pessoa não tem dinheiro, ela se desespera, ela não tem capacidade de pensar, de buscar uma outra maneira de adquirir dinheiro, de juntar. Então, tem muita gente que o dinheiro a pessoa pertence ao dinheiro, à posse. Se ela não tiver com a posse, ela não é feliz. E a riqueza também, gente, a gente tem que entender que ela não é facilidade no caminho. Todo mundo fala, da próxima encarnação eu quero nascer rico. Se Deus quiser, eu vou nascer rico. Porque a gente imagina que todo mundo que é rico tem muita facilidade. A gente também não vai ser bobo de negar que o dinheiro traz algumas facilidades, sim. Mas ele não traz toda a felicidade. Existe muita gente que tem muito dinheiro e é muito infeliz. E tem gente que não tem dinheiro quase nenhum e é feliz. Então, a felicidade não depende do dinheiro. E nem é a facilidade que a gente imagina que seja. Porque tem muita gente que tem dinheiro e faz um caminho muito difícil. Quando eu tinha minha filha adolescente, a gente falava, filha, dinheiro não traz felicidade, né? Naquele afã de ensinar os filhos, né, o valor das coisas. Ela falava assim, mãe, de fato não traz felicidade não, mas a gente chora, né, em lençóis de cetim, né? Porque adolescente é muito petulante, né? Então ela falava isso. Quer dizer, a gente chora mais confortavelmente. É melhor chorar nos lençóis de cetim, né, do que num catre duro, né? Ela queria dizer isso. Eu falava, não, filha, mas está certo, mas você vai chorar do mesmo jeito, né? A infelicidade é a mesma. Porque eles têm as respostas na ponta da língua e não deixa de ser verdade. Se a gente falar que o dinheiro não traz algumas facilidades, a gente também vai estar mentindo, né, gente? Porque a gente sabe que a gente precisa do dinheiro para viver, né? E quando a gente tem um pouco mais e a gente sabe utilizar, a gente vive com mais conforto, evidentemente, né? Não vamos ser hipócrita, né? Mas a riqueza... Vamos ampliar essa posse do dinheiro. A riqueza, para quem tem, o dinheiro, para quem tem, ele deve servir para um elemento de progresso. Então, quem tem dinheiro não deve guardar para si só. Ele deve utilizar para ajudar ao progresso de outras pessoas, seja lá a minha vizinha, o meu vizinho, a moça que trabalha na minha casa, as pessoas que trabalham na minha empresa, se eu tenho uma empresa. Então, um elemento de progresso. E se eu tenho muito dinheiro, eu devo ajudar o progresso da humanidade. E a gente sabe que tem pessoas que fazem isso, que doam grandes quantidades de dinheiro para universidades, para que se faça pesquisa de novo medicamento, não é? Que doam dinheiro, que mantém hospitais, que mantém casas de repouso. A gente sabe que existem pessoas que são detentoras de muito dinheiro e elas fazem isso, né? Então, a riqueza é para a gente utilizar nesse sentido, para ajudar o progresso pessoal nosso, do nosso próximo mais próximo, e se a gente tiver condição, do próximo ampliado, que é toda a humanidade. E agora vamos falar assim, então isso aqui não é para nós, né, gente? Porque aqui nós não temos nem muito dinheiro, né? A gente tem dinheiro assim para o dia a dia, para o nosso cotidiano, às vezes para ajudar a mãe, o pai, assim a gente tem, né? Mas muitos de nós aqui, às vezes, estudou numa escola pública, não é? A pessoa estudou numa escola pública, então ela tem o dever de devolver à sociedade
aquilo que ela recebeu. Eu lembro muito de um médico que eu tenho assim particular admiração, Dr. Cleomar. Dr. Cleomar já desencarnou e ele trabalhava no INPS, ele trabalhou anos no INPS. Ele não tinha necessidade mais de trabalhar no INPS antigamente, porque ele já tinha uma clientela, a gente ia marcar consulta com ele particular e era mais de mês, né, naquela época que não tinha plano de saúde. Então, você sabe que ele já não precisava disso. E a gente perguntava para ele, por que o senhor ainda trabalha? Ele levantava 6 horas da manhã, ia para o INPS, 7 horas estava lá atendendo as pessoas, religiosamente. Aí ele falou isso uma vez para mim. Eu me formei numa escola pública e eu tenho por dever, que eu me impus, a atender as pessoas gratuitamente, né? Lógico que eu ganho um salário, mas o salário é nada perto do que eu cobro lá, né? E além do mais, ele ainda clinicava. Eu mesmo, quando fui fui ter filho, eu estava numa situação financeira muito complicada. E o Dr. Cleomar falou: não, filha, eu faço o seu parto. E ele não cobrou nada no meu parto. Então, ele foi um médico que eu fui para Santa Casa, tudo, mas ele não me cobrou nada. Eu paguei a Santa Casa, a hospedagem e o parto mesmo, né, o parto natural, ele não me cobrou nada. Então, ele falava isso. E eu acho assim muito interessante. Então, muitos de nós aqui, a gente não tem dinheiro na mão às vezes, mas quantos de nós, tem gente jovem aí que às vezes tem a bolsa da FAPESP, né? Então a pessoa fica enrolando para estudar, faz um doutorado assim, arrastado, podia fazer num ano, mas faz em 3, porque a bolsa é em 3, né? Então você não está servindo ao elemento de progresso, né? Então a gente tem que pensar tudo isso, certo? O dinheiro a riqueza é uma prova muito arriscada, gente. É uma prova, todo mundo fala que quer ser rico na próxima encarnação, mas não sabe o quão arriscado é a gente ser detentor de dinheiro, de muito dinheiro, ou de dinheiro. Por que ela é uma prova arriscada, gente? Porque ela traz consigo alguns perigos à riqueza. Ela estimula em nós o que a gente tem de mais difícil de tirar da gente, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, a gente se orgulha de tudo que a gente tem. E se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho posição social, se eu tenho poder, isso vai estimular dentro de mim o meu orgulho. E o egoísmo, porque a gente não quer repartir com ninguém, não é? A grande maioria de nós é muito orgulhoso. E ele também é um estimulante da vida sensual. Por quê? Porque o dinheiro traz muita facilidade para a gente comer o que quer, na hora que quer, para a gente ter as pessoas, os relacionamentos que quer, na hora que quer. As pessoas se interessam pela gente e buscam essa conquista mais fácil, né, dessa vida mais sensual. Então, ela é realmente uma prova muito difícil, a riqueza. E também a riqueza é o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia o pensamento do céu. É a mais profunda verdade também. Quando a gente está com o bolso cheio, com a saúde boa, com a família tudo bem, a gente nem lembra muito que existe Deus, não é? A gente nem lembra muito de rezar. Às vezes a gente faz uma prece assim, decorada, rapidinha. Por quê? A gente está bem. A gente não está precisando de nada. Então, a gente se acha autossuficiente. Então, a gente não se lembra de Deus, a gente não se lembra da espiritualidade maior, a gente não se lembra dos mentores espirituais. Por conta disso, a gente se afasta muito da espiritualidade. E a gente sabe que a gente é espírito, que a gente tem um corpo, que a gente tem esses instrumentos para trabalhar. Mas a gente está aqui de passagem. O nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Então, se a gente se afasta desse mundo espiritual, a gente está se afastando do nosso verdadeiro mundo. A gente está vivendo uma ilusão que, se eu viver muito, eu vou viver 90 anos. E depois essa ilusão
vai acabar e eu vou me encontrar no mundo espiritual tal e qual eu cultivei aqui. O que eu cultivei? Algum bem espiritual? Não, só material. No mundo espiritual, o bem material não serve para nada. Eu vou estar numa posição muito difícil no mundo espiritual. Então, a gente tem que compreender que se a gente veio, encarnou na Terra com a possibilidade de ter a riqueza, a gente tem que aprender que a riqueza ela tem uma utilização providencial, que é o melhoramento material do planeta. A gente precisa ajudar a melhorar o planeta. E as imagens, vocês podem ver, a salvar o planeta, a água, o meio ambiente, tudo isso. Então, a gente tem que... Não é utilizar os bens materiais igual a gente está fazendo, loucamente. Não é? A gente compra refrigerante. Eu lembro quando eu era criança, a gente tomava refrigerante no fim de semana. E quem era muito pobre, só no Natal. Se tomasse, né? Garrafa de vidro, 750 ml, dava para uma família de 4 pessoas tomar. Hoje, você compra a garrafa PET de 3 litros, de 2 litros, de 1,5 litro. E às vezes dá briga porque não tem. Acabou aquela Coca-Cola, você joga em qualquer lugar a garrafa PET, né? Quem não tem consciência. E a gente vai destruindo o meio ambiente. A gente não está ajudando com o nosso dinheiro, com a nossa posição de poder comprar uma garrafa PET, a gente não está ajudando o meio ambiente. Mas como é que eu tinha que fazer? A gente compra uma daquela retornável. Mas eu não quero carregar a garrafa lá para o supermercado. É tão enjoado aquilo, carregar a garrafa, traz garrafa, leva garrafa. Não é? Sacolinha de supermercado, você pega 10. Põe uma coisa em cada sacolinha. Não é? Eu paguei, daí eu compro. Eu posso comprar, é meu, eu compro. Então, a gente às vezes não tem essas ideias, a gente não tem essa consciência da nossa responsabilidade em consumir. Utilizar o dinheiro para consumir conscientemente. Né? É nesse sentido. A gente tem que sanear o ambiente e dispor a terra para abrigar a população máxima. Então, a gente tem obrigação de sanear, sim, o meio ambiente. Pôr o lixo no lixo, varrer a porta da casa, né? O povo critica muitas pessoas mais antigas, que são aquelas pessoas que as senhoras têm costume de manhãzinha, a gente passa nas ruas, estão todas lá varrendo a porta da casa, né? Juntando o lixinho. Então, as pessoas mais jovens falam assim, morro de medo de envelhecer e levantar cedo só para varrer a calçada. Mas se você não varrer, vai ficar suja. É a sua casa. E você não varre e joga para o vizinho, deixa lá não, porque ele é seu vizinho, mas bate o vento e traz para cá de novo, não é? Então você tem que varrer, se o vizinho não pôde, dá uma catadinha por cima. Mas o varredor da rua é pago para isso, mas se você varrer e juntar ali, facilita muito a vida dele, não é? Então a gente tem que ter essa consciência. Alimentar a população que cresce. Né? A gente sabe que quem tem as suas fazendas, a sua terra, ele tem obrigação de plantar, de utilizar bem aquela terra. Não é deixar aquela terra improdutiva, porque senão, daqui a pouco ninguém vai comer. Não é? Então a pessoa é obrigada a plantar? Não, é obrigada a utilizar. Né? Um leite, vaca, cavalo, sei lá o quê, mas você tem que utilizar a sua terra, porque senão ela está na sua mão, não está valendo de nada, não está servindo de nada. Né? A riqueza também serve para desenvolver as ciências. Né? A gente sabe que cada dia mais surgem instrumentos para auxiliar a medicina. A medicina está avançadíssima. Eu lembro, antigamente, para fazer uma cirurgia de vesícula, cortava a barriga de um canto no outro, a pessoa ficava acamada lá 7, sei lá quanto tempo, nem sei. Aqueles pontos, antigamente, que pareciam um grampeador, assim, ficava aquela barriga toda torta, né? Hoje não, 3 furinhos, tirou a vesícula,
A pessoa no outro dia está andando, né? O que foi isso? Dinheiro, gente. Se não tiver dinheiro, como é que você vai fazer pesquisa? Como é que você vai inventar instrumentos? Eu estava lendo, essa semana, 3 ex-estudantes da USP de São Carlos, eles inventaram um aparelho portátil de fazer exame oftalmológico. Eles estão desenvolvendo ainda, né, esses meninos. E um desses meninos, eu conheci, amigo de minha filha. Ele é filho de um médico aqui de Franca. O sobrenome dele é Vieira, eu não vou lembrar. Ele é do Hospital Regional, o senhor já até faleceu, esse médico. Então, o menino, ele estudou e já está inventando isso aí. Daqui a pouco, em qualquer consultório, em qualquer Amazônia, em qualquer lugar que não tem energia elétrica, pode-se fazer exame de vista. Ele é pequenininho, uma coisinha assim. Eles ainda estão desenvolvendo, ela não é comercial ainda, mas daqui a pouco será. Não é? Então, a riqueza serve para isso. A riqueza é do menino? Não, a riqueza é da universidade, a riqueza é do Estado, a riqueza é de tem gente que doa dinheiro para a universidade. Gente que não é não tem interesse nenhum, né? E eu gostaria também de falar assim, não acredito. Eu também não acreditava muito. Mas minha filha hoje, ela trabalha numa universidade que ela foi doada há 3 anos atrás. É um homem, um senhor, ele é escritor, e ele doou uma fazenda imensa, a fazenda, na região de Iburi, interior do estado de São Paulo, perto de Itapetininga, de porteira fechada. Fazenda produtiva, com silos e silos, soja, trigo, aveia. Ele doou para montar uma universidade. E a universidade foi montada. A universidade é para ciências da terra, para desenvolver aquela região. Ele deu, de graça, porteira fechada. Até a única exigência que ele fez é que os funcionários da fazenda fossem funcionários da universidade. Os funcionários que ele tinha lá, a administradora, a zeladora, né? Porque hoje em dia a fazenda é toda mecânica, né? Mecanizada. Então a gente fala, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei pasma. E eu fui ver a fazenda. É um fazendão, gente. Uma coisa maravilhosa, linda. E ele deu, de graça. Ainda fez mais. Teve que pagar milhões para poder registrar a doação para o governo. O governo nem pagou a doação. Ele pagou do bolso dele. Olha para você ver. Como é que tem gente que é desprendida. Não é? Raduan Nassar é o nome do escritor, do homem que doou essa fazenda. Eu sempre falo isso porque eu acho magnífico. Ele é um escritor. Lavoura Arcaica é o seu livro mais famoso. Para promover a segurança e para melhorar o planeta, a gente precisa de recursos. Então, a gente não pode condenar o dinheiro, a gente não pode condenar a riqueza. O que a gente tem que fazer? Saber utilizar a riqueza para o bem de todos. Quem de nós que detém a riqueza? E todo mundo detém. Porque todo mundo tem lá o seu dinheirinho para comprar o seu litro de leite, todo mundo tem, um tem pouquinho, um tem uma moedinha, um tem milhões, mas todo mundo tem que utilizar esse dinheiro de forma consciente, seja no consumo, seja na doação para outras pessoas, assim tem que ser, né? E para a gente, é uma missão de nós, né, da humanidade, dos homens. E para a gente encerrar, vamos perguntar, afinal, o rico se salva? Aquele que tem muito dinheiro, ele vai ser salvo? Né? Ele vai conseguir se melhorar na escala evolutiva? Ele vai conseguir morar lá no nosso lar? Né? A pessoa que é rica? Eu vou falar essa palavra aqui é de Emmanuel. Em verdade, não se pode servir a Deus e a Mamon, mas que é nossa obrigação, das mais simples, colocar Mamon a serviço de Deus. Ou seja, todos nós temos que colocar o nosso dinheiro, a nossa riqueza,
a serviço de Deus, a serviço da espiritualidade, a serviço da fraternidade para com as pessoas do globo, para com a terra. Porque a terra é o nosso berço, é aqui que a gente vai morar, né? E isso aí é só um trechinho, é o finalzinho que o Emmanuel trouxe, é do livro Religião dos Espíritos ao redor do dinheiro. Ele fala assim, que cada centavo impulsionado pela caridade é o avivamento do amor na terra. Cada vez que você usa o dinheiro caridosamente, no conceito amplo da palavra, né? Porque a gente transforma cada minuto no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador, no teto endereçado a quem não tem, na gota de sensatez, na verdade, em tudo isso. Então ele fala assim que a gente não pode realmente viver em função do dinheiro, mas se a gente tem dinheiro e todo mundo tem, nem que seja um pouquinho, a gente tem que colocar esse dinheiro, a gente tem que colocar mamon a serviço de Deus. É isso daí, Valentim, que eu trouxe para você. Para nós.